Fala pessoal, mais um Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Gente, eu tô com tanto sono que hoje bateram aqui na minha casa cedo, por volta das 9 da manhã, e eu pensei que fosse sexta-feira à tarde. Eu mandei a pessoa voltar no outro dia pra resolver minha internet, que tá com problema, no outro dia. E depois o William falou: Thiago, você parou pra pensar que hoje é sábado? São 9 horas da manhã. Eu não tô muito bom de horário não, mas esse aqui é o Almoço com TF, nosso segundo conteúdo neste sabadão, pra gente bater alguns papos a respeito do Botafogo de Futebol Regatas, e abro o nosso vídeo com uma boa notícia em relação ao Gustavo Sauer. O Botafogo divulgou ali a situação do atleta que passou por uma artroscopia no tornozelo esquerdo. Vamos aqui ao boletim do Botafogo sobre o atacante. O atleta Gustavo Sauer foi submetido a uma artroscopia no tornozelo esquerdo por lesão decorrente de trauma na noite de ontem. A cirurgia foi realizada com sucesso. Sauer, que tem se empenhado bastante por sua evolução e retorno, iniciará os protocolos de recuperação. A recuperação da lesão deve demorar ali 4 semanas e ele deve voltar em 40 dias, mais ou menos. Então é um desfalque, o Botafogo já tem um desfalque recorrente, mas graças a Deus, quando surgiu a informação da cirurgia, o primeiro pensamento que vem em nossas cabeças: ferrou, volta só o ano que vem. Mas não, passou pela cirurgia, está em recuperação e a tendência é que o Sauer volte ainda, talvez ali no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E com isso, como a gente trouxe ontem aqui no canal, o Glorioso quer manter ali essa situação de buscar atletas que sejam interessantes, um ponta para brigar por posição com ele, jogadores com nível diferente, né? Com jogadores com degrau acima, e esse será o tema que a gente vai falar daqui a pouco, após a vinheta aqui no nosso canal. Mas antes, se você gosta de fazer aquela fezinha marota moleque serelepe, tem vários jogos do Campeonato Brasileiro. Se você ainda não fez o cadastro no XBET, o link está aqui no primeiro comentário. Você vai utilizar o código Canal do TF, vai ganhar o dobro daquilo que vocês depositarem inicialmente. Por exemplo, colocaram 20, terão ali 40 para vocês fazerem sempre as fezinhas. Se você ainda não fez o cadastro, faça. Cada cadastro vocês ajudam o canal deste careca que vos fala. Entre aqui, esse nosso vídeo está em nome de 1xBet e eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? É muito importante que outras pessoas continuem acompanhando o canal deste careca que vos fala. Estamos tendo o almoço, já tivemos o giro, e à noite, o Noite Alvinegra, nossos 3 conteúdos neste sabadão maroto, moleque e serelepe. Segundo a Folha de São Paulo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, está de olho nas SAFs do futebol brasileiro e solicitou informações sobre as vendas de Botafogo e a equipe do Cruzeiro. Eles, por não terem comunicado previamente o que aconteceu, alguns detalhes em relação às vendas, eles poderão ser multados em até 60 milhões de reais. O Vasco também recebeu um ofício, porém, como o Cruz Maltina ainda não terminou a sua negociação, ainda faltam alguns passos dentro do Cruz Maltino, o clube da Colina não terá que fazer ali nada neste momento. De acordo com a Folha de São Paulo, a multa pode variar de 60 mil reais a 60 milhões de reais. Essa lei, né, que você tem que passar alguns pontos em relação às vendas, é originalmente aplicada às empresas. Em relação a clubes, ainda há discussão, mesmo com a aprovação da lei da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol. E pelo que tem sido falado com alguns especialistas, eles acreditam que essas regras sejam excluídas ali do CAD. Contudo, o órgão pode interpretar de outra forma. A lei da SAF, inclusive, impede que um acionista participe de outro clube. Então, assim, por exemplo, John Textor só pode ter uma equipe no futebol brasileiro. Ele não pode ter 4, 5, 10 times. Só pode ter o Botafogo aqui no Brasil. Em outras partes do mundo, tá liberado. Mas aqui no nosso território, a Eagle Football e, no caso, o John Textor, eles só podem ter um time, só o Botafogo de Futebol Regatas. O CAD quer saber mais informações sobre as operações, os contratos, os compradores e a estrutura societária,
com lista de acionistas e cotistas. O Botafogo disse que vai responder, não vai esconder nada a respeito deste caso, o Cruzeiro também, segundo a reportagem da Folha de São Paulo. A legislação da defesa da concorrência prevê que devem ser submetidos ao crivo prévio do CAD os atos de concentração, compra ou fusão em que o faturamento bruto anual ou volume de negócios do país de um grupo envolvido seja igual ou superior a 750 milhões de reais. Porém, não é claro se os clubes se encaixam nessa lei. Então, o CAD pediu a documentação e, se não for nada aprovado, isso não vai acontecer, mas está dentro ali da matéria, a venda pode ser suspensa, pode ter esse pagamento de multa, mas o que eu acho que vai acontecer? Nada. Vai ter tudo ali aprovado e a negociação vai continuar de uma maneira bem clara e boa para todos nós, né, em relação ali à negociação do Botafogo. Para a segunda janela de transferências, vocês têm acompanhado aqui no canal e também em outros portais, canais aqui no YouTube, que o Botafogo tem falado muito em nomes grandes, né, jogadores conhecidos, atletas com um lastro muito maior. Isso porque o Botafogo quer reforçar o elenco com jogadores mais pesados. Isso é importante nessa segunda janela de transferências? Na minha opinião, sim. O Botafogo precisa de jogadores que ganhem partidas, jogadores que sejam diferentes. Hoje a gente tem ali bons jogadores, né? Jogadores interessantes, jogadores, alguns em desenvolvimento em relação às suas carreiras. Mas a gente ainda falta aquele craque, né? Aquele cara que tem a maturidade de um jogo difícil, acertar um chute como o Herisson acertou contra a equipe do Flamengo. É um jogador que está em desenvolvimento. O Herisson tem ganho jogos para o Botafogo, tem conseguido pontos importantes, mas é um jogador em desenvolvimento. O Botafogo precisa do seu Hulk, do seu jogador, como ele faz a equipe do Atlético Mineiro. Um cara que em determinados momentos de partidas, ele chame a responsabilidade e vença jogos. Isso ainda está faltando e o Botafogo quer esse tipo de atleta para a segunda janela de transferências. O próprio Textor disse isso naquela live lá no canal Fala Fogão. Se o Botafogo estiver brigando por algo acima, por uma posição ali de Copa Libertadores ou até mesmo pelo título, ele vai buscar esse tipo de atleta. Lembrando que não é só o Campeonato Brasileiro que o Botafogo está disputando. A janela de transferências, a segunda no caso, ela será reaberta a partir das quartas de final da Copa do Brasil. Isso quer dizer o quê? Faltarão ali quartas, semi e final. 6 jogos, talvez, para um título. E então, o Botafogo não pode apenas, passando das oitavas de final, olhar para o Campeonato Brasileiro. De repente, você encaixa seu time e monta um bom plantel para a Copa do Brasil. E com isso, o Botafogo pode sim sonhar com alguma conquista, sonhar com algo que seja relevante nesta temporada. Mas é importante reforçar o elenco, é importante que cheguem jogadores com mais bagagem. Lembrando que o próprio Hulk, quando chegou na equipe do Atlético Mineiro, demorou ali alguns meses para conseguir ser o jogador que o ano passado, na minha opinião, foi o principal jogador do futebol brasileiro e neste ano continua sendo. Tem que torcer para esses caras que vão chegar agora na segunda janela, que eles não tenham problemas com adaptação. Por exemplo, o Mertens, que foi falado aqui, mas a negociação, até usei ele aqui na thumb como exemplo de um jogador cascudo, um jogador da maneira que o Botafogo olha no mercado. O Zahavi é um jogador que tem esse ponto, ser um cara que tem esse lastro, que tem estas possibilidades. Estou confiante que o Botafogo consiga fazer movimentações no mercado com esses atletas. Por exemplo, o ponta. Eu acho que tem que ser um ponta decisivo. Tem que ser aquele ponta que ganhe jogos, porque muitas das jogadas que geram gols, geram faltas, geram lances importantes, surgem pela ponta. Vou dar um exemplo de um jogador que há 2 temporadas foi brilhante jogando pela ponta, Marinho no Santos. A quantidade de jogos que ele ganhou para a equipe da Baixada Santista foi um absurdo. Então é importante que o Botafogo consiga sim ter bons reforços, consiga reforçar o elenco, mas agora com jogadores decisivos. Os jogadores ali para montagem já estão lá. Agora precisam chegar os caras para que eles ganhem jogos. Comentem aqui se vocês acham que esse meu pensamento está certo, qual a sua opinião a respeito desse tema, para um debate aqui, ó, em nossos comentários. Um beijo, tchau, tchau. Fui, fogo neles, pra cima deles, fogão sempre, fogão. Bom sabadão. Mais tarde estarei de volta ali por volta das 8 com o nosso Noite Alvinegra, nosso terceiro conteúdo neste sabadaço. Tamo juntos. Sabadaço lembrei do Leão.
Leão, que era sabadaço o programa dele na Band, se eu não me engano. Tô viajando, comentei que estou viajando, ou se era sabadaço. Era sabadaço. Sabadaço. Acho que era isso o nome do programa do Leão. Um abraço. Tchau, tchau, fui, fogo nele. Valeu, tamo junto.